Pesquisadores da UFMG fizeram um novo censo da população em situação de rua em Belo Horizonte. O número de pessoas desta classe triplicou por causa da pandemia. A pesquisa feita pela UFMG foi encomendada pela Prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo é organizar e melhorar políticas públicas que atendam às pessoas que estão em situação de rua. A população em situação de rua sofreu um aumento, de quase 3 vezes nos últimos 10 anos. Esse aumento teve uma colaboração importante da pandemia da Covid. 35% da população que nós entrevistamos entrou na rua depois do início da pandemia da Covid. A gente tem uma população que é composta, na maior parte por homens, mas houve um aumento da quantidade de homens, de mulheres, está havendo um aumento da quantidade de mulheres que estão vivendo em situação de rua. A maior parte deles é composta por pretos e pardos, ainda mantém-se essa tendência. A gente tem um envelhecimento que está acontecendo nessa população, que deve ser objeto de uma preocupação das políticas públicas nos próximos anos. E a gente tem uma questão de um aumento muito significativo no número de casos autorrelatados de pessoas com transtornos mentais, que também deve ser objeto da política de saúde para essa população. E a gente tem um aumento do tempo de vida na rua. A pesquisa revelou que o tempo vivido na rua aumentou desde o último censo realizado em 2013. Antes, as pessoas ficavam, em média, 7 anos e meio morando na rua. Hoje, a estadia delas dura cerca de 11 anos. O estudo mostrou que a maioria dos moradores que vivem em situação de rua aqui na capital mineira é de homens com idade média de 42 anos, negros ou pardos. Mas a pesquisa também apontou que o número de mulheres vivendo nas ruas aumentou nos últimos anos. As mulheres representam 16% desta população, com idade média de 39 anos. Outro dado interessante foi o que motivou a ida para a rua. Dos que responderam à pesquisa, 36% tiveram problemas familiares. 21% tiveram como motivo o uso de álcool e outras drogas. E 18% disseram que o desemprego foi o responsável pela ida para as ruas. A gente já sabe, por exemplo, que temos que fazer um investimento de maior envergadura para enfrentar as questões de saúde mental, a questão de acesso à odontologia, enfim. E a mesma coisa na habitação. A gente tem desafios enormes, a gente viu a pesquisa, as pessoas querem sair da rua. Se a gente conseguir enfrentar basicamente esses dois grandes problemas, a gente vai melhorar muito essa situação. Atualmente, 5.344 pessoas vivem nesta situação em Belo Horizonte, o triplo desde o censo de 2013. Parte é daqui, seguida de indivíduos do interior de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. Segundo a pesquisa, a pandemia teria contribuído com este aumento. O dado mais esperançoso é que 91% desta população quer sair das ruas. Para mim foi satisfatório para a gente poder ter realmente uma perspectiva do número real das pessoas em situação de rua e principalmente qualitativo para a gente entender o porquê e o que levou essa pessoa a estar na rua. E o que a gente mais ouviu é realmente a vontade de sair da rua.